Olá pessoal, hoje vamos ver a estrutura das proteínas, essas moléculas tão importantes e que dão muitas das características da nossa espécie. É sobretudo importante nós verificarmos a estrutura delas porque a função biológica de uma proteína está muito relacionada à sua estrutura molecular, à sua configuração molecular. Nós sabemos que alterações na forma de uma proteína podem afetá-la significativamente. Algumas alterações são, podemos assim dizer, eficientes, benéficas, porque acabam promovendo a configuração da proteína que ela necessita para desempenhar o seu papel, e algumas alterações elas são deletérias, elas acabam prejudicando a atividade dessas proteínas. Como nós vimos no experimento da clara do ovo, na qual eu adicionei vinagre e isso modificou a estrutura dela, a modificação dessa estrutura ela pode inclusive ser tão drástica que inviabiliza a vida daquela espécie. As proteínas elas são polímeros de aminoácidos e esses aminoácidos eles se ligam por ligações peptídicas, formando então os tais dos peptídeos. Essa ligação, nós já vimos em aula anterior, ela é promovida por meio de todo um aparato celular capaz de realizar essa síntese e formar essa ligação entre os aminoácidos, e essas estruturas elas vão sendo montadas de modo que nós teremos inicialmente uma sequência de aminoácidos, uma sequência linear de aminoácidos. Essas sequências elas são modificadas estruturalmente até alcançarmos coisas parecidas com essa imagem que está apresentada aqui. Essa é uma imagem da TPase sintase, uma enzima presente na mitocôndria e responsável pela síntese de ATP. Vale lembrar que isso é uma representação gráfica da forma de uma proteína. Ela não necessariamente tem esse formato de uma fita, como está apresentada aqui, porque ela é composta por diversos átomos que constituem os aminoácidos e esses aminoácidos ligados. As proteínas, elas têm basicamente, todas as proteínas têm basicamente 3 estruturas e algumas podem ter até uma 4ª estrutura. Quais são elas? Bom, primária, secundária, terciária e quaternária, isso fica evidente. A questão é que a estrutura primária, vamos começar por ela é a sequência dos aminoácidos e essa sequência ela é determinada geneticamente. Então, no nosso DNA nós temos genes, esses genes eles são lidos e permitem então que seja construída a sequência por meio dos RNA transportadores que se ligam a essas bases nitrogenadas do DNA e eles vão montando então literalmente uma fita, uma sequência linear de aminoácidos. Essa sequência, essa ordem dos aminoácidos é chamada da estrutura primária, como se fosse um fio literalmente constituído de vários aminoácidos. Essa estrutura primária, então, ela é mantida graças a essas ligações peptídicas e isso só é formado no complexo aparato celular que os organismos possuem. Após a formação dessa sequência, e essa formação é uma sequência muito importante porque ela vai determinar a natureza dos aminoácidos que haverá na proteína. Então, por exemplo, vamos pensar numa sequência qualquer aqui, glicina, glicina, alanina e valina. Se nós, no lugar de colocarmos uma glicina nessa sequência, nós colocarmos uma serina, por exemplo, a característica da glicina é diferente da serina. Então, isso já, na base, você alterar a sequência desses aminoácidos, vai fazer com que o peptídeo tenha agora interações diferentes do que teriam anteriormente. Então, erros na sequência primária de uma proteína são erros muito graves que levam proteínas muitas vezes até disfuncionais. Agora, imaginemos que nós temos uma sequência adequada, a sequência correta, né, da qual tem a informação no DNA. Então, esses aminoácidos agora, que possuem, como nós já vimos na aula de estrutura de aminoácidos, uma cadeia lateral, essas cadeias laterais, elas interagem entre si. E essas interações formam, inicialmente, o que nós chamamos de estrutura secundária. A estrutura secundária ela pode ser basicamente de 2 naturezas. Uma que nós chamamos de alfa-hélice, na qual
esse fio de aminoácidos, essa estrutura primária, ele começa a interagir um com o outro e espiralizando essa molécula, como se fosse um fio dos antigos telefones que possuíam um fio. E essa forma de hélice é chamada de alfa-hélice. Ou então, muitas vezes, essa interação ela ocorre entre cadeias e na forma como se fossem fitas que interagem, formando espécies de degraus. Esses degraus são as chamadas folha beta pregueada, que são representadas esquematicamente como essas setas grandes aqui dentro da estrutura dessa proteína. Percebam que quando são realizadas as estruturas secundárias, aquela molécula que inicialmente poderia ser um fio muito longo, ele começa a aproximar pontos da molécula. Essa aproximação permite interações cada vez maiores. Então aqui, por exemplo, uma representação de uma estrutura de alfa-hélice mostra que resíduos de aminoácidos podem interagir, formando ligações de hidrogênio, por exemplo, a maneira que eles interagem, e essas ligações de hidrogênio espiralizam a molécula, vão fazendo torções na molécula. Ou então, essas ligações de hidrogênio se dão entre duas fitas, né, paralelas, e isso forma as tais das folhas beta pregueadas. A formação da estrutura secundária, então, permite ainda mais um outro tipo de interação, que pontos distantes da molécula, que anteriormente faziam parte daquele fio que era a estrutura primária, se aproximem também, e isso permite a formação de estruturas terciárias. Essas estruturas terciárias são esses dobramentos adicionais que são provocados por conta das interações entre esses aminoácidos e outros tipos de interações. Vamos ver todas elas aqui. Então, por exemplo, aqui nós temos uma estrutura de uma fita, de uma estrutura primária de um peptídeo, e esse peptídeo agora ele pode sofrer interações do tipo ligações de hidrogênio que fazem com que ela esterilize. Isso é a tal da alfa-hélice. Essa fita também pode fazer interações com lados opostos dela mesma, formando as tais das folhas beta pregueadas, né? Essa estrutura parecem ali degraus no meio da molécula. Mas ainda existem outras possibilidades, né? Essas duas que eu acabei de descrever são as estruturas secundárias e, ao aproximarmos a molécula, permite que, por exemplo, elas interajam com íons que estão na solução, elas interajam com o tipo do solvente que está na solução e inclusive formem ligações chamadas pontes de sulfeto. Isso vai fazendo dobramentos na molécula cada vez maiores, que estão absolutamente relacionados com a estrutura primária, ela que vai determinar quais são esses tipos de dobramentos, e ela vai inovelar, vai tomar um formato tridimensional característico de cada uma desses peptídeos. Então aqui nós temos uma representação da ligação de hidrogênio. Vamos lembrar que ligação de hidrogênio é o tipo de ligação que ocorre com o hidrogênio e átomos de flúor, oxigênio ou nitrogênio, que, dada essa diferença de eletronegatividade muito grande entre esses átomos, há uma atração eletrostática de uma intensidade significativa, e essa atração é chamada de ligação de hidrogênio, que pode ser representada aqui, por exemplo, entre o hidrogênio, que está parcialmente positivo, o símbolo sigma, né, essa letra grega é para representar cargas parciais, não cargas reais, com o flúor, nesse caso, que está parcialmente negativo. Essas interações são fortes e mantêm a molécula com um formato característico. Existe também a possibilidade de interações que nós chamamos de interações hidrofóbicas, que são aquelas nas quais a característica da molécula, do peptídeo, vai comprometer o tipo de interação que ela tem com o meio no qual ela se encontra. Então imagine uma molécula que tenha cadeias laterais de aminoácidos polares. E aí esses aminoácidos polares eles são inseridos num meio apolar, um meio lipídico, por exemplo. Então toda a porção polar dessa molécula vai tender a ficar enovelada para o lado de dentro, ela vai tomar um formato no qual esconde esses polos da molécula. Se por outro lado nós colocarmos essa molécula num meio polar,
Então ela vai expor essas laterais todas polares desses aminoácidos, de modo que ela vai adquirir uma outra conformação. E isso vai fazer com que ela tenha um aspecto, né, um enovelamento final característico desses aminoácidos, sejam polares ou apolares, polares com carga negativa ou positiva, com o solvente no qual ela se encontra. Há também a possibilidade de interações iônicas entre resíduos de aminoácido. Uma parte do peptídeo, que é constituído por um aminoácido, também é chamado de resíduo. E, por exemplo, o aspartato é um aminoácido que tem uma cadeia lateral com carga negativa e a arginina é um aminoácido que tem uma cadeia lateral com carga positiva. Nós sabemos que na natureza há uma das forças, né, chamadas a tal da força eletrostática, que aproxima estruturas com cargas e sinais opostos. Então, naquela fita de DNA, naquela fita de polipeptídeo, na qual uma ponta eventualmente era positiva e outra era negativa, vai haver uma atração eletrostática e ela vai tomar um formato agora diferente, né, uma deformação característica daquela proteína. Outro tipo de interação muito comum dentro dessa classe de estrutura terciária é a ponte de sulfeto, na qual alguns aminoácidos, como por exemplo cisteína, que possuem enxofre na sua estrutura, podem formar ligações de sulfeto, essas ligações que são unidas também por diferença de eletronegatividade e mantendo essas estruturas unidas. Nos nossos cabelos, por exemplo, nós temos proteínas com muitos resíduos de cisteína e que vão interagir formando ponte de sulfeto. Por isso que existem pessoas que têm cabelo liso, com uma menor quantidade de cisteína, e pessoas que têm cabelo encaracolado, com uma maior quantidade de cisteína. Então, quanto mais cisteína tivermos na proteína chamada queratina que compõe os nossos cabelos, vai haver mais interações do tipo de sulfeto e elas vão tendo essa tendência a encaracolar. Como essas ligações são do tipo interação e não uma ligação química, elas têm uma força relativa, não é tão intensa. E ela pode ser quebrada, por exemplo, por adição de um solvente como a água. Então, mesmo pessoas que têm cabelo encaracolado, quando molham, quebram essas interações e o próprio peso do cabelo estica a fibra e ela toma um aspecto encaracolado. Quando o solvente evapora, então volta a retomar essas interações de sulfeto e a sua característica original. A estrutura quaternária, como eu falei no começo, nem toda a proteína a possui. Por quê? A estrutura quaternária é a interação de alguns peptídeos juntos. Então, quando eu tenho proteínas que se unem a outras proteínas, formando esses núcleos de associações, com mais de uma dessas estruturas unidas por interações, nós formamos então uma estrutura chamada quaternária. A proteína pode ser constituída apenas por uma fita de polipeptídeo enovelada ou por algumas fitas interagindo. Se for apenas por uma fita, ela chega até a estrutura terciária. Se for algumas fitas, é a estrutura quaternária. Como um exemplo de uma proteína que tem estrutura quaternária é a hemoglobina, e a hemoglobina possui 4 subunidades unidas de polipeptídeos, algumas pessoas acabam fazendo uma relação pensando erroneamente que estrutura quaternária são sempre 4 subunidades unidas. Isso não é verdade. A estrutura quaternária pode ser feita por 2 subunidades, 3, 4 ou mais. Tá? Agora, como um exemplo muito comum, a hemoglobina ela tem 4 subunidades, aí é simplesmente uma coincidência. E essas proteínas que demandam dessa estrutura quaternária para ter o seu formato final, então elas precisam encontrar essas outras subunidades para adquirirem a sua característica funcional, a sua característica biológica. Então uma proteína só vai ser considerada proteína e não simplesmente um polipeptídeo ou um peptídeo quando ela adquirir a sua conformação final e essa conformação está de acordo com a função biológica que ela deve exercer. As proteínas também podem ser classificadas segundo o seu formato macroscópico. Elas podem ser globulares ou fibrosas. As globulares possuem forma esférica e normalmente são solúveis em água. Um exemplo é a hemoglobina humana. As fibrosas, elas têm características mais alongadas, formando fibras, e normalmente são insolúveis em água. E um exemplo de uma proteína fibrosa é a queratina, que compõe não só a nossa pele,
mas também cabelos, unhas, esses tecidos conjuntivos. Quando nós alteramos a forma dessa proteína, seja por aumento de temperatura, mudança do pH do meio, alguma interação com alguma substância química que quebre essas interações, seja primária, secundária, terciária ou até quaternária, nós fazemos um processo chamado de desnaturação proteica. Ou seja, ela perde o seu formato nativo, o seu formato natural. E um processo como esse ele é feito corriqueiramente com aquecimento da clara do ovo, que possui a proteína chamada ovoalbumina. Quando aquecida, modifica totalmente seu aspecto. As desnaturações proteicas acabam por danificar a estrutura da proteína de modo que ela não tem mais a função biológica original. Aqui nós temos um exemplo de um colágeno, né, uma proteína fibrosa, e que é uma proteína extremamente relevante porque ela é uma das mais abundantes nos vertebrados. Ela é um dos grupos principais de tecido conjuntivo e é constituído por 3 cadeias polipeptídicas. E muitas variedades de colágeno estão presentes na natureza. Nós temos cerca de quase 30 tipos de colágeno. Uma característica também importante ao colágeno é que ele é utilizado, sobretudo, na composição dos nossos tecidos conjuntivos e também de nossas mucosas. Então, nós sabemos que uma patologia associada à falta dessa proteína é o escorbuto, uma doença que foi verificada principalmente em viajantes das navegações que não se alimentavam adequadamente durante essas viagens. Então, tinham viagens que duravam meses, às vezes até anos, e a possibilidade de fazer o estoque de alimento era limitado, até porque não havia conservação adequada desses alimentos. Então, muitas vezes eles se alimentavam exclusivamente do que encontravam ali durante a viagem, o que poderia ser conservado durante esses meses, e isso excluía uma dieta rica em vegetais, sobretudo frutas. Esses alimentos são ricos em vitamina C, e essa vitamina C entra no processo da síntese do colágeno do nosso organismo. Então, o metabolismo, a produção de colágeno, ela é alterada, e a ausência dessas estruturas provocava um rompimento do tecido, principalmente de gengivas, né, que ficam mais visíveis, mas uma mucosa de uma maneira geral, e isso levava a sangramento e o agravamento dessa doença poderia levar até o óbito do paciente. Nesse caso, o viajante. E essa doença foi rapidamente eliminada dessas viagens quando foi percebido que alguns indivíduos que casualmente se alimentavam de frutas cítricas não desenvolviam ela. Então, uma relação já foi rapidamente percebida e começou-se a fazer uma recomendação da ingesta desses alimentos, e isso para prevenir o escorbuto. Essa história é interessante, ela também está relacionada com a história da bioquímica e até a descoberta de algumas vitaminas que levam esse nome porque eram substâncias vitais no nosso organismo. Vocês encontrarão mais essas informações no material complementar do ambiente virtual de aprendizado, de modo que eu sugiro que vocês complementem esses estudos e nos vemos na próxima aula.